Olá a todos, e o vídeo de hoje vai ser sobre hiperpotassemia ou hipercalemia. Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, tirar dúvidas, compartilhar experiência nos comentários, é importante isso. Compartilhar o vídeo com um colega que certamente vai precisar disso durante o plantão e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos lá. Então, qual o objetivo desse vídeo? O que vocês têm que saber depois de assisti-lo? Basicamente, reconhecer os sinais clínicos, que é mais difícil, mas existem, vocês têm que reconhecer, e eletrocardiográficos, que é mais comum, da hiperpotassemia, claro, realizar a prescrição do tratamento, que muitas vezes é de emergência, a gente trata antes para depois identificar a causa. Alguns casos que não é de emergência, a gente pode descobrir a causa, resolver a causa e passar uma dose menor, menos agressiva desse tratamento, mas vamos discutir isso lá nos próximos slides. E claro, como eu já falei, identificar e resolver suas causas. Então vocês têm que sair desse vídeo sabendo fazer isso. Para dar um plantão de emergência, a gente precisa saber reconhecer, tratar e manejar a hiperpotassemia ou hipercalemia, como queiram, tá? Então, essas alterações eletrocardiográficas, que em geral acontecem quando o potássio sérico está maior que 5,5, que vocês têm que reconhecer. Muitas vezes, talvez a maioria, está lá no monitor ECG do paciente esse tipo de manifestação eletrocardiográfica. Então, a primeira coisa que acontece é onda P, onda T em pico, né? Vocês vão ver ela piculada. Então desconfiem disso, sempre desconfiar. Você viu isso, pode ser até erro lá do monitor, mas você tem que presumir que isso seja uma hiperpotassemia. À medida que o potássio aumenta, aí as coisas vão ficando mais feias, tá? Então o que vai acontecendo? Vai largando o QRS, a duração do QRS, o intervalo PR e a onda T. Então isso aqui está quase virando uma arritmia, muitas vezes fatal. E quando vira essa onda sinusoidal, muitas vezes o paciente até já parou, está quase parando, tá? Você tem que evitar ao máximo que chegue a esse ponto, dentro do que você conseguir dentro do seu plantão, tá bom? Então vamos lá. Potássio em geral acima de 7 é o nível, a gente sabe que é muito variável. Cada paciente tem seu nível crítico, cada paciente vai ter seu nível de hiperpotassemia que altera o eletro. Mas em geral, a maior parte dos pacientes de hiperpotassemia severa, que tem risco iminente de morte, é 7, tá? Se for uma hiperpotassemia crônica, tá? Um paciente que vem semanas a meses com um aumento progressivo desse potássio. E em geral tem risco sim de fraqueza muscular intensa e principalmente arritmias. Isso aqui que mata a gente e o paciente, tá? Esse é o problema. Tá? Então, em geral, o valor é 7, se for casos crônicos, semanas, meses de evolução. Casos agudos, níveis maiores que 5,5 já são suficientes para causar isso aqui, tá? Então fiquem atentos. O paciente tem função renal normal e faz alguma coisa aguda que o potássio sobe, esses podem complicar com níveis séricos de potássio muito menos graves, tá? Muito menos elevados. Agora, pessoal, o que é importantíssimo? Cuidado, tá? Então, um erro muito comum do plantão. Aí chega lá um resultado crítico, o laboratório liga para vocês muitas vezes desesperado, falando que o potássio está acima de 5,5, acima de 7, igual a gente falou nos slides anteriores. Aí você olha o prontuário do paciente, ele não tem motivo para isso, não tem uma causa de hiperpotassemia, que nós vamos discutir nos próximos slides. E os potássios anteriores estão todos normais. Cuidado, isso pode ser porque a amostra de sangue foi coletada inadequadamente, traumatizou, tá? Então, se o paciente fica abrindo e fechando a mão durante a coleta de sangue, tem algum atraso na hora de soltar esse torniquete, tá? Ou a punção é traumática, tudo isso pode levar a uma falsa hiperpotassemia, tá? Além da demora do processo de amostra de sangue. Aí coleta o sangue e fica lá enrolando, olhando outros pacientes, coletando sangue de outros pacientes para depois levar para o processamento do laboratório. Aí pode complicar. Além da trombocitose, plaqueta maior que 500 mil, ou leucemia ou linfoma que tem uma leucocitose importante, acima de 30, 40, 50 mil. Às vezes o potássio elevado é só por causa desses outros motivos, que são pseudo-hipercalemia. Aí qual o risco disso aqui? Você começa a tratar adequadamente um potássio de 7, que na verdade o potássio era 3,5, era 4, era 7 só por causa dessa coleta inadequada ou porque demorou de processar a amostra de sangue para ser o resultado. Aí você cria um problema. Então o potássio era normal até baixo, você trata hipercalemia, baixa mais ainda o potássio e você leva a uma hipocalemia. Então cuidado, hipocalemia e hipotassemia é a mesma coisa, gente, lembra disso. Então assim que você vê um resultado de potássio alto, sempre considere esses 4 fatores e olhe se o paciente não está sobre eles, tá? Porque você pode cometer um erro, tá? Então lembre disso. O que é tão perigoso na hiperpotassemia? É esse aqui, alteração do potencial de transmembrana, comprometendo a excitabilidade neuromuscular. Então isso aqui que você aprende lá na fisiologia, que vocês vão estudar de novo, voltando isso aí no capítulo do Guyton, mas lembra que o paciente morre por causa disso, tá? Então isso que vocês têm que lembrar.
o paciente vai ter essas manifestações clínicas, que é fraqueza muscular, muitas vezes intensa, inicia nos membros inferiores, vai ascendendo para tronco e membros superiores, levando a paralisia flácida e, mais raramente, a insuficiência respiratória aguda. Isso é raro na prática, tá? É raro. A maioria das vezes são outras causas de paralisia flácida. Uma apresentação muito comum disso aqui é Guillain-Barré, que é igualzinho. Então mimetiza mesmo Guillain-Barré, mas pra você ter uma ideia, em 15 anos eu peguei poucos casos de hiperpotassemia que manifestaram dessa forma. Mas tá literatura, vocês têm que saber, vai que vocês são azarados o suficientes para pegar uma manifestação clínica dessa de hipopotassemia no plantão, então tem que saber reconhecer sim, tá? Agora, isso aqui é comum, isso você pega todo dia no plantão, que é basicamente arritmias cardíacas, onda T apiculada, igual eu falei no slide anterior, alargamento de intervalo PR e QRS, aplanamento de onda P, alargamento de QRS. Quando chega nesse ponto aqui, vai virar onda sinusal e o paciente vai parar. Então é essa sequência. Vocês têm que reconhecer isso aqui. Pode ser sim uma hiperpotassemia, tá? Então, essa figura aqui que vocês vão memorizar de forma que vocês prontamente reconheçam esse tipo de padrão eletrocardiográfico. Por favor, não esqueçam disso. Fica olhando para esse slide até isso entrar na sua cabeça de uma forma que você reconheça em qualquer lugar, tá? É essencial. E as outras manifestações eletrocardiográficas serão essas: bloqueio de ramo esquerdo ou direito, bloqueio atrioventricular, bradicardia sinusal, ritmo ventricular, taquicardia ventricular e, finalmente, a fibrilação ventricular, que é a pior causa, tá? A pior manifestação. Vocês têm que saber que sim, isso pode ser causada por uma hipercalemia, hiperpotassemia. Sempre pode. Sempre investiguem. Agora vamos lá. Uma vez que você descobriu que tem uma hiperpotassemia, ela é real, você vai descobrir a causa, tá? Então, quase sempre é uma dessas quatro, quase sempre. E na anamnese, exame físico, exame complementar básico, você descobre isso aqui. Então, a acidose ureia creatinina vai estar nas alturas, ou pede um angaso e tem uma acidose metabólica importante, faz uma glicemia e está lá, 400, 500 HI. Então, pode ser uma causa de hiperpotassemia e medicações. Tem muitas medicações comumente utilizadas que levam a hipercalemia, sim. Quase sempre na prática clínica vai ser uma dessas quatro causas, mais raramente, mas também comum, a rabdomiólise, que o paciente tem um esmagamento muscular, por exemplo, ou uma síndrome de liso tumoral, aquele paciente que está tratando com quimioterapia, um linfoma, leucemia, e a lise rápida dessas células tumorais levam a hipercar, uma hiperpotassemia. Então, esses dois são mais raros, mas ainda assim comuns. Agora, esses quatro, todo dia, vocês vão pegar no plantão, tá? É simples. Sempre vai ter insuficiência renal, acidose, hipercalemia e medicações que causam hipotassemia na maior parte das vezes, tá? Quais as medicações que vocês têm que reconhecer prontamente que causam hipercalemia? Equibra, tá? Então, captopril, losartan, que o paciente está usando, e o potássio está 6,5, 7, pelo amor de Deus, suspende. ARNI, beta-bloqueador, mais raro, mas pode acontecer. Heparina, mais raro, mas pode acontecer também, tá? Tanto a inoxica quanto a liquimine, pode acontecer. E succinilcolina. Então, se já tiver uma hiperpotassemia, não use a succinilcolina, por favor, porque vocês correm o risco de piorar. Em geral, aumentem até 1 mEq por litro. Então, se já é 7, você dá um succinilcolina para entubar, vai para 8 e o paciente para, tá? Então, cuidado com isso. E existem as causas raras, tá? Que você quase não vê na clínica, mas mesmo assim eu coloquei em ordem do mais frequente para o menos. Então, transfusão de concentrado de hemácia, mas em geral o paciente já tem uma tendência, ele vai ter alguma coisa, acidose metabólica, insuficiência renal, raramente só a concentrado de hemácia vai levar isso aqui. Intoxicação por digoxina, é mais raro, mas pode acontecer. Atividade física intensa, vi poucos casos, maratonistas, pessoal que está andando de bicicleta por aí, poucos, eu acho, 1 ou 2 na vida, tá? Então, é pouco comum, tá? Paralisia periódica hipercalêmica, cheguei a suspeitar disso uma vez, mas não confirmei, porque é raro, tá? E acidose tubular, que são doenças raras, algumas vezes genéticas, e são vários tipos, tá? São vários tipos de acidose tubular renal que você tem que considerar como causa rara. Pessoal, é quando não tem nenhuma dessas causas comuns. Você investiga, na anamnese, exame físico, exame complementar, não acha essas medicações, aquelas causas, aí você começa a ir para as causas mais raras. Mas a maioria das vezes vai fechar naqueles slides anteriores, que são as causas comuns. E uma simples anamnese, exame físico e exames complementares básicos, a gente consegue descobrir sim e manejar a causa da hiperpotassemia, tá? Então, tratamento de emergência de hiperpotassemia. Pessoal, cuidado. Tem uma fraqueza muscular intensa ou paralisia, que eu já falei que é raro. Eu vi poucos casos na vida. Alterações eletrocardiográficas ou arritmias. Isso sim é comum. Isso acontece. Vai acontecer no plantão seus. Não dou um ano vocês dando plantão para pegar um caso desse, tá? Ou menos. Potássio sérico maior que 6,5. Você vê lá e é real. Uma causa aguda de hiperpotassemia. Então tem lá uma rabdomiólise ou alguma coisa que de uma vez o potássio saiu de níveis normais para altos. Ou insuficiência renal severa, a creatinina está aumentando absurdamente.
Então, cuidado, tá? Esse paciente, ele morre mesmo de hiperpotassemia. Cuidado, fique em cima dele no plantão, porque senão você vai assinar um atestado de óbito. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Aí o que você vai fazer diante disso? Desse contexto aqui que eu falei. Então, é gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio. Ele estabiliza a membrana, não vai baixar o potássio sérico, mas estabiliza de forma que as arritmias ou não ocorram, ou ocorram de forma mais leve, tá? A duração do efeito estabilizador, lembra que é só 30 a 60 minutos, então você ganha um tempo, não resolve sua vida, mas ganha 30 a 60 minutos. E a forma mais comum de prescrever é essa aqui. 10% gluconato de cálcio, uma ampola em 100 ml de soro glucosado isotônico, endovenoso em 2, 3 minutos. Você corre quase livre lá esses 100 ml com gluconato de cálcio. Tem alguns livros que falam que, algumas referências que falam que pode correr, desde que em 2, 3 minutos, é uma ampola pura, mas na prática a gente sempre faz isso, que correr em bolos lá, o pessoal faz muitas vezes em segundos, se for uma ampola pura, e não é interessante. Então 2, 3 minutos, algumas pessoas correm em 10, mas isso aqui a literatura te respalda, tá? Então alguém perguntar de onde você tirou essa prescrição, tá aqui, tá? Então é isso que vocês vão fazer. E depois disso, você ganhou 30 a 60 minutos que o paciente pelo menos não vai parar, essa é a intenção, vocês vão tentar baixar o potássio, nem que seja de forma transitória, tá? Então, igual mostra nessa figura que é de fisiologia, então aqui, ó, beta 2, estimular receptor beta 2 adrenérgico. Na CL, insulina, eu consigo trocar sódio por potássio e o potássio ele entrar para dentro da célula, diminuindo o nível sérico, tá? Nem que seja por um tempo, mas eu consigo fazer isso. E como é que você vai fazer isso então? Já que é um receptor de insulina que você está vendo aqui, que consegue trocar potássio por sódio, então isso que você vai fazer, 50 a 100 ml de soro glicosado hipertônico, vai pegar 50 a 100 ml. Uma ampola em geral tem 20 ml, tem algumas que tem 10 ml, mas vai ser 50 a 100. Seguida de 10 unidades de insulina regular endovenosa. Gente, é endovenoso, o pessoal vai tentar fazer subcutâneo, você explica que você quer endovenoso mesmo, por efeito ser imediato. E monitora de forma frequente os níveis de glicemia, que é muito comum causar hipoglicemia. Tem que ficar atento. Início de efeito em 10, 20 minutos e duração de efeito 4 a 6 horas. Um tempo importante, 4 a 6 horas vocês conseguem fazer muita coisa para resolver essa hiperpotassemia, tá? Seguida, a gente pode fazer de forma contínua, tá? Então, isso aqui, eu vou usar um protocolo da instituição onde eu trabalho, que em geral quase todos os médicos passam dessa forma. Então, vocês vão fazer isso aqui. Uma infusão contínua de 5 a 10 gramas de glicose para cada unidade de insulina regular. É isso que a literatura manda, tá? Isso aqui. Então, como é que uma das formas mais comuns de prescrever 5 a 10 gramas de glicose em uma unidade de insulina regular? Soro glicosado isotônico, 350 ml, mais soro glicosado hipertônico, 50%, claro, 150 ml, de 3 a 18 unidades de insulina regular. Tanto faz, algo entre 3 a 18 de insulina regular. Corre na BIC 20 a 30 ml hora, monitora com frequência a glicemia, que pode causar hipo ou hiperglicemia, mais comum hipo, que é mais perigoso até, aí você vai monitorar. E claro, vai monitorar um potássio sérico aí de forma mais frequente possível, em geral de 4 em 4, 6 em 6 horas, se isso for possível no plantão que vocês estão, tá? Isso aqui é bom porque você consegue manter o nível sérico razoavelmente controlado até você tomar uma medida definitiva para retirada do potássio do organismo desse paciente. Outra coisa que vocês vão fazer, beta 2 agonista. Então, fenoteral, 2 a 4 jatos inalatório de 4 em 4 horas, né, um ou outro. Ou salbutamol, 2 a 4 jatos inalatórios de 4 em 4 horas. Risco de taquicardia geralmente leve. Eu nunca fui fazendo arritmia por causa desse beta 2 não, mas taquicardia, tremor, náusea, pode acontecer, tá? E outra coisa, pode ser o bicarbonato de sódio. A gente sabe que a literatura traz como efeito limitado na hiperpotassemia, alguns falam que é mais quando tem acidose, a gente sabe que é limitado, então por isso que é uma das últimas coisas que a gente usa. E a forma de prescrever que a literatura manda, tá? É basicamente bicarbonato de sódio, 8,4%, 150 ml, se dilui 150 ml em 850 ml de soro glicosado isotônico, EV de 2 a 4 horas. O problema quando você faz aqui, você dá uma carga a mais de volemia e de sódio, então pode ter hipervolemia ou hipernatremia. Se o caso é grave, o paciente tem uma iminência de PCR, por exemplo, arritmias graves, você vai passar em bolos mesmo. 8,4%, 50 ml EV em bolos, mas o risco de hipervolemia é até maior porque é mais rápido essa infusão de bicarbonato de sódio. Lembrando que é mais limitado, mas muitas vezes o paciente tem uma arritmia grave, você vai ficar assim, a literatura é limitada, talvez faça hipervolemia. Não, você vai fazer, tá? Agora, nos casos mais leves de hiperpotassemia, aí não vale o risco. Aí para que correr risco de uma edema agudo de pulmão por hipervolemia, se o potássio está lá 5,5, 6, e você sabe que vai baixar esse aí porque você suspendeu o IECA, ou vai fazer diálise logo logo. Aí não corre esse risco, tá? Um paciente com arritmias
potencialmente graves ou graves, a gente faz sim, na prática a gente faz, tá? E um tratamento que vai tirar potássio do organismo. Aquilo tudo lá que eu falei é para ganhar tempo. É você diminuir o potássio sérico, sabendo que o potássio foi para o nível intracelular e ele vai ficar controlado por algumas horas, por exemplo, tá? Mas como é que você vai resolver isso definitivamente? Uma dessas três formas, ou hemodiálise, ou furosemida, ou resina de troca de cálcios, tá? Hemodiálise, então tem disfunção renal severa, já pede hemodiálise logo, porque não vai melhorar. Aí agora, por exemplo, tem lá um potássio de 6, estava usando doses altas de losartan, IECA ou Dactone, que é espironolactona. E a função renal é pouco alterada ou não alterada, faz sentido você só fazer aquelas medidas, suspender essas medicações, em 24 horas, certamente depois do efeito dessas medicações passar, o potássio volta para níveis séricos normais. Aí não faz sentido fazer hemodiálise, gente, que é uma terapia agressiva. Agora a creatinina está lá, aumentando gradativamente, o ligúrico, o anúrico. Aí não, é diálise mesmo. Então o paciente está anúrico, o potássio está 6,5, pode saber que 12 horas, 24 horas vai estar maior ainda o potássio. Aí ele pode parar por uma dessas arritmias e complicações que eu falei. Então não enrola não. Chama a nef logo, tá? De forma urgente, passa cateter duplo lumen e idealmente deve iniciar hemodiálise nas primeiras 6 horas, tá? Idealmente. É o que vocês conseguirem, viu? Então é isso, em 6 horas que a literatura recomenda. Está num lugar que tem tudo, é isso que você vai fazer. Furosemida endovenosa é uma opção interessante e que na prática a gente sempre faz também. Na ausência de insuficiência renal, disfunção renal, isso aqui, tá? Significativa, paciente hipervolêmico, passa sim furosemida, uma ampola EV de 12 em 12, passa que vai melhorar. E se tiver insuficiência renal significativa, você pode até passar furosemida, mas em geral o paciente anúrico, ele não vai resolver, vai ser diálise mesmo. Agora um paciente que tem ainda uma certa débito urinário, não tem disfunção renal tão grave, vale a pena sim, nos hipervolêmicos, fazer furosemida, uma ampola EV de 12 em 12, às vezes até mais, mas em geral é assim que a gente começa, tá? Agora, se o paciente é normal ou hipovolêmico, aí a gente fica com medo de piorar até a função renal com essa furosemida. Então, a gente passa a furosemida, uma ampola EV de 12 em 12, associada à soro fisiológico, Evenambic 40 ml hora. Claro que você vai tateando para menos ou para mais, gente, mas inicialmente essa é a prescrição que a gente recomenda, que a gente sugere, na verdade, tá? Mas cada paciente, tem lá o potássio muito elevado, hipovolêmico, eu passo furosemida 2 ampolas de 6 em 6, tanúrico, por exemplo, dá para ser agressivo. Agora, um paciente que tem diurese, se você passar 2 ampolas de 6 em 6, ele vai ter uma poliúria. Às vezes você pode complicar. Então tem que tatear. Cada paciente tem uma dose ideal para ele, para você tentar controlar esse potássio. Mas de forma inicial, a gente sugere, a maioria das vezes, iniciar com essa prescrição que vocês têm que decorar e fazer no paciente que tem hiperpotassemia. E a furosemida vai ser a chance de você tirar potássio em excesso do organismo, tá bom? E se a hiperpotassemia for crônica, principalmente, que é claro que vai demorar de fazer efeito isso aqui, você pode usar uma das resinas de troca de cálcios. O Patiromer seria o melhor, só que a gente não tem disponível, ainda mais em serviços públicos de saúde, né? Em geral, SUS, né? Então é difícil a gente ter isso aí. O que a gente tem, muitas vezes, é esse aqui, poliestireno sulfato de sódio, que é o famoso Sorcal. Você vai diluir 15 gramas, tá? Em 100 ml de água e fazer o paciente tomar de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. É muito comum nas hiperpotassemias crônicas. O problema é que está associado à necrose intestinal, por isso que o Patiromer é o de escolha, não o Sorcal, mas o Sorcal que você vai ter disponível em qualquer serviço, mesmo público de saúde. Então, muitas vezes é o que a gente pode fazer, tá? Então é isso. Pessoal, então vamos lá. O checklist da hiperpotassemia. O que vocês não podem deixar de saber antes de dar o plantão. Não vai pro plantão inocente. Tem que saber disso aqui antes de dar um plantão. Primeiro, segundo, que for, tá? Então vamos lá. Solicitar potássio sérico em todo paciente em risco. Então, paciente grave, que tem oligúria, que tem qualquer causa de insuficiência renal, de acidose, hiperglicemia, ou seja, paciente potencialmente grave, sempre peça potássio sérico. Não é um paciente que não pode ficar sem esse exame, simplesmente não dá. Tem que pedir logo e ver esse resultado logo. Se estiver normal, ótimo. Se estiver alto, você já começa um manejo mais precoce possível, tá? Reconhecer as manifestações clínicas, que eu sei que são mais raras, mas você tem que reconhecer, e eletrocardiográficas principalmente. É para vocês baterem o olho em qualquer monitor ECG de um paciente grave ou potencialmente grave e reconhecer aquelas alterações que a hiperpotassemia dá. Tem que reconhecer, é obrigatório. É para isso que esse vídeo tá, e não vai para o plantão sem saber isso, tá? Identificar as causas de pseudo-hiperpotassemia. Então não é incomum acontecer aquilo que eu falei. Então vem um potássio alto, que é pseudo, então só traumatizou na hora de fazer o exame, aí tá tudo lá, 3,5, 3,6, 3,6, e vem um potássio de 8, aí você vai lá todo inocente e trata. Dá ruim, tá? Dá problema. Porque simplesmente você dá lá bicarbonato, furosemida, bicarbonato é o último, né? Mas beta-2 agonista, gluconato de cálcio, aí chama nef, aquele rolo todo. Aí quando vê o potássio caiu para 2,5, porque na verdade o resultado normal é 3,6.
o resultado real. Então, cuidado com isso, sempre checa. Você já sabe quais são as causas. Descobrir e tratar as causas de hiperpotassemia. Então, tá um ureia de 300, creatinina de 10, claro que você vai fazer todo o tratamento, que vocês já sabem. Mas se você não dialisar, não vai resolver, tá? Então, um potássio não tão alto, 6,5, você mantém lá um BRA, um IECA e um espironolactona de forma desnecessária, é claro que vai continuar aumentando, então não vai adiantar. Você pode até tratar, você sabe que vai ter efeito por algumas horas, mas se você tirar esses remédios, você vai conseguir resolver a causa da hiperpotassemia, tá? Prescrever as doses corretas das medicações para tratamento da hiperpotassemia. Eu sei que é muita decoreba, gente, eu sei, assim, é chato você ficar memorizando esse tipo de coisa, mas se você errar aquela dose, o paciente morre, é simples assim. Então, assim, memoriza ou anota em algum lugar que é de fácil acesso, de forma que você consiga fazer certinho. Prescrever dose errada dessas medicações críticas é um abraço. O paciente morre mesmo, então mesmo que seja chato, você vai ter que fazer isso antes de dar seu plantão, tá? E entender os efeitos adversos e os riscos de cada medicação. Então, por exemplo, bicarbonato, você sabe que pode dar hipervolemia, sabe que pode dar, por exemplo, sódio alto, né, hipernatremia, então tem que saber disso. Furosemida, você sabe se o paciente é hipovolêmico, você dá furosemida, tudo bem, baixa o potássio, mas depois aumenta de novo, porque você vai fazer hipovolemia, fazer uma insuficiência renal aguda por causa disso, uma injúria renal aguda pré-renal e piorar as coisas depois. É tipo lenha na fogueira, você vai piorar as coisas. Então, você tem que entender o efeito adverso e os riscos de cada medicação que você está passando para controlar a hiperpotassemia, tá? Para você ajustar adequadamente, individualizar para aquele paciente, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.